Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 13 horas. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Como a gente pode ver aqui, o mercado continua firme. Tinha um objetivo de buscar aqui o topo anterior, já fez um novo topo, fez uma nova máxima. O mercado chegou aqui nos 63.990. Agora realizando um pouquinho, está 940. Mas mercado firme dentro de uma tendência de alta. Apesar dessa divergência de topos aqui, o papel continua firme e não chegou a buscar aqui a linha de tendência de alta e já tenta, enfim, buscar aqui a linha de retorno do canal de alta. Então, dependendo de como ele for fechar hoje, a gente vai ver isso no call de fechamento. O papel nos próximos dias poderá tentar buscar essa linha preta aqui, essa linha de retorno do canal de alta. O volume hoje continua firme, a expectativa acima de 9 bi para o dia e volumes altos assim, traz compra para o mercado e o nosso mercado então não realiza. Se a gente olhar mercado americano, o S&P 500, a gente vai ver que ele já deu uma pequena realizada aqui nesses últimos 4 dias e hoje já reveste para cima. Vamos ver se ele consegue se manter ou não. Estocástico lá nos 50%, perdendo a força de queda. E eventualmente, enfim, a gente pode ver nos próximos dias o mercado tentando voltar aqui para os 1.333 e com isso formaria um topo duplo. Com isso forma um topo duplo, que é a figura de reversão de tendência pela teoria de Dow. De qualquer maneira, para esse topo duplo acontecer, o mercado deverá vir para cima mais pelo menos 1 ou 2 dias. E aí ele baixa nesses 1.333 e topo duplo a gente sabe que é a figura de reversão baixista pela teoria de Dow. Com isso, a nossa Petrobras continua sem nenhuma força. Se não tem força para subir, também não tem força para cair. Então o papel aqui andando de uma deriva. Já 3 dias que ele não sai do lugar. Com isso o estocástico está perdendo força. O estocástico vindo para baixo, aliviando, né? E eventualmente a gente pode ver uma possível formação de uma bandeira aqui. A bandeira a gente traçaria dessa forma aqui assim. Uma bandeira ou eventualmente até uma cunha, mas eu acho que a bandeira está aqui mais característica, que é uma figura de continuação de tendência pela teoria de Dow. Então eventualmente a gente vai ver essa figura aqui sendo formada. E aqui eu já vou tirar essa pequena linha de tendência de baixa e vamos ver como é que o mercado se comporta. Se for uma bandeira, já temos aqui 2, 4, 5 pregões, já está dentro, né, da formação de curto prazo dessa figura que é de continuação de tendência, no caso aqui de alta. Enquanto isso, a Vale Rio Doce bem firme, abriu com gap, né, já perde bastante a força da alta, não existe divergência aqui com o estocástico e com isso aí acabou chegando num objetivo de alta de curto prazo em cima desse pivôzinho aqui atrás. Expansão do estudo de Fibonacci traz o papel para casa de 42,76, 42,80 e ele já abriu com gap no momento a 43,14, 43,15. Não é para comprar. Esse gap aqui, esse dia de hoje poderá vir a ser um dia chave de reversão, que é figura, como o nome diz, de reversão baixista, no caso.
poderá, enfim, formar algumas figuras. Uma delas, pelo grafo japonês, essa estrela da noite, de chave de reversão pela teoria de Dow. Se o papel realizar, pode formar, dependendo do grau que ele venha, se ele for devolver tudo, por exemplo, ele pode formar uma linha de contra-ataque, enfim, aí tem algumas figuras que ele poderá vir a formar. De qualquer maneira, perde completamente a força da alta, apesar desse gap, pode ser um gap de exaustão. Gap de exaustão é aquele que fecha sempre. Ele não tende a fechar, ele fecha sempre. Senão, não é gap de exaustão. Temos destaque aqui para dois papéis. Um deles, OGXP3. Vários papéis aqui subindo bem. Cirela subindo bem, PDG subindo bem. Mas tem dois papéis aqui que estão realmente surpreendendo. O primeiro aqui é Cirela. Abriu com gap, já vinha com esse gap de fuga aqui. Veio agora com o segundo gap. A gente tem que esperar um pouquinho para saber como esse gap vai se comportar. Mas olha um negócio interessante. O papel, a característica desses gaps são parecidas. O papel sobe meio que numa deriva, acaba subindo com gap, né? Não fecha, vem para cima, meio também que perdendo força, meio que uma deriva, aí vai e faz um segundo gap. Tem todas as características de ser um gap de fuga, um gap de continuidade ou gap de medida para vir formar um terceiro gap lá em cima. Então é um papel que a gente tem que ficar de olho, porque se dependendo de como for, a gente poderá ver aqui esse gap de fuga. O interessante dessa trilogia gap de fuga, gap de medida, significa que, grosso modo, que a gente mede essa distância e aí ele tende a formar um terceiro gap, e aí sim gap de exaustão nessa faixa aqui. Ou seja, existe uma expectativa do papel vir testar aqui a casa dos 18,50. Na verdade, passando 18,50 seria o gap de exaustão, ou seja, ele rompe 18,50, vem a 19,30, 19,50, enfim, eventualmente até os R$20 antes de reverter. Então, o OGX está bem interessante e o papel subindo hoje mais de 7%, 7,20 para ser mais preciso, exatamente nesse momento. Um outro papel que também surpreende, também na casa dos 7%, 7,76 no momento, Gafisa. Então, Gafisa vinha numa tendência de baixa, conseguiu um suporte aqui, né, uma área de sustentação, fez um canal de deriva e está aqui. Aí, se a gente medir esse canal de deriva, projeta para cima o canal de deriva, está aqui o objetivo do papel a 5,30. Ele já rompeu aqui a resistência dos R$5, agora está no 5,14, já chegou muito próximo dos 5,30. Ele faz máxima hoje aqui a 5,21. O estocástico sobrecomprado em 87%, e a gente vê que o volume hoje, né, bem firme, bem forte. Ontem e hoje o volume, né, muito forte. Apesar de ter devolvido bastante alta de ontem, o mercado abriu com gap já acima da máxima de ontem, deixou uma pequena sombra inferior e explodiu para cima. Então esses são os dois papéis realmente que estão destoando do mercado, obviamente por motivos diferentes, mas estão destoando do mercado. Então tem alguns papéis como LLX já subiu bem, PDG já subiu bem, PDGR3 subindo bem,
Papel na máxima do dia com 4,80 de alta. Papel que tinha tudo para realizar. Testou aqui essa linha de tendência de alta do canal de alta, já reverte com força. Papel que sinalizava uma forte queda, não concretizou, já vem para cima com bastante força. Volume por enquanto não ajuda muito, mas papel bem firme, já com 5% de alta, 4,94 no momento. Existe outro papel aqui também interessante, LLXL3. Não, pivô de alta, abriu com gap enorme. Nessa a gente vê que o papel fechou aqui embaixo, fechou na mínima do dia ontem a 3,57. Hoje abriu na máxima do dia, revertendo forte. 3,65 foi uma compra bastante agressiva, no sentido de ter aberto com um gap muito grande. Abriu na mínima, continua subindo. O papel que tem um objetivo maior no topo anterior. E nessa faixa de preço aqui já começa a mostrar, sinaliza que tem uma resistência. 3,73 e depois aqui 3,77. E aí tem o objetivo aqui em cima dos 3,83 na cabeça do pivô. Então veio, testou a retração de 61,8. Fez aqui, não chega a ser um fundo duplo, mas testou duas vezes. Não é fundo duplo porque não é fundo. Testou duas vezes a retração de 61,8 de Fibonacci e reverteu muito forte. Então LLX também agora com 3,65 de alta. Papel também, com muita força. Então o mercado está num viés de alta, está numa tendência de alta firme. Um outro papel aqui também muito firme, Cyrela. O papel que tinha tudo para realizar, não realizou. Cyrela agora subindo bem com 3,65. Então o papel tinha tudo para vir para baixo. Ponto de venda seria perdendo esse 16,06. Já abriu com um pequeno gap para cima e está aí subindo de uma forma surpreendente. Muito forte o papel. Então por enquanto era isso. A gente volta agora às 5 horas da tarde com o nosso call de fechamento. Obrigado a todos e até mais tarde.